Fala pessoal, hoje a gente vai fazer mais um episódio aqui do podcast da Agrobens e no começo de carreira, assim, quem topa empreender com a gente sempre são os parceiros, né? Vocês podem ter percebido que os outros episódios foram pessoas muito próximas a mim. Hoje eu trouxe mais duas pessoas muito próximas a mim, um até um nome, tem o mesmo nome que eu, meu xará aqui. E eu trouxe o Dr. José Carlos Figueira, um super parceiro mesmo, amigo pessoal, agora amigo e parceiro profissional. Fala um pouquinho aí, Zé, sobre você, quem que é o José Carlos Figueira, um pouquinho da sua vida profissional, da sua história aí pro pessoal. Valeu, Marcelos aí, muito legal estar aqui, realmente experiência nova aí, eu acho que a gente, tudo reflete, além da amizade, o nosso comprometimento de realmente realizar bons serviços aí. Eu sou o José Carlos Figueira Júnior, filho do seu José Carlos Figueira, da dona Amélia. Legal. Lá do interior do Paraná, Paranavaí. E desde 92, Prudentino, quando vim para cá estudar. Sou pai da Mariana, sou pai do Murilo. Um cara que trabalha como médico do trabalho desde a minha formação escolar acadêmica, do 5º ano de faculdade. Então, numa atividade extracurricular, eu acompanhava um médico, sempre procurei fazer outras atividades extras. Era um professor, alguém assim que despertou isso, assim, esse setor em você, não? Não, ele era um amigo pessoal e daí ele trabalhava nessa área. E daí eu, no 5º ano de faculdade, eu acompanhava ele como médico do trabalho e visitava tanto no consultório quanto nas empresas. E na formação acadêmica não é uma área específica que você desenvolve esse desejo. É uma área pouco conhecida. E assim como era para mim também. E aí, eu me formei, no 5º, 6º ano já acompanhando ele, depois me formei, e as portas foram se abrindo sempre nessa área. Eu trabalhei em outras áreas, é claro, mas a medicina do trabalho sempre acompanhou, então, por isso que eu falo, eu tenho 23 anos de casado e 23 anos de formado, 23 anos de formado e 25 anos de médico do trabalho, na área de medicina do trabalho. Então... Não, e é interessante, assim, de verdade, hoje a gente tá profissionalmente um pouco mais próximo aí, que a gente tá desenvolvendo um projeto, que a gente vai estar batendo um papo aí. Só que é legal, cara, eu tenho visto, assim, hoje, o que você tá colhendo, né, como não só como médico, mas eu acho que como empresário hoje, empreendedor, e de fato é um negócio que, quando eu tava na faculdade também há 20 anos atrás, aí, 20 e poucos anos, eu não enxergaria isso, né, como um negócio na medicina, né. E é muito legal, muito louco, assim, que você tá colhendo hoje, assim, não é uma visão que você teve de verdade e a gente vai estar discorrendo aí durante o bate-papo, mas, porra, parabéns aí, verdade, muito, muito legal mesmo. E realmente é exatamente isso aí que você falou, Marcelo, porque quando eu acompanhava lá atrás, eu sabia que os moldes da medicina do trabalho, onde o público conhece em si, era até descredibilizado pela forma que vinha sido mantendo. Exato. Por quê? A legislação é antiga. As exigências dessa legislação que estão sendo cada vez mais evoluídas. Tá. Mas a legislação do trabalhador existe. E lá atrás eu abri mão, por exemplo, de uma residência de anestesiologia e falei, eu acho que onde eu tô certo. Não tem motivo para que eu fazer isso, porque eu sei que, consequentemente, fazendo aquilo com os meus princípios de fazer a coisa certa e junto com a demanda e a necessidade que vai se ter, eu tenho certeza que isso vai mudar esse cenário. Sim. E realmente é o que vem acontecendo. Sim. Então é exatamente isso que você falou, uma visão lá atrás da necessidade de fazer a coisa certa. E é isso que a gente tem feito durante esses 23 anos aí. Legal. Eu vou também aqui introduzir na conversa Marcelo Alex Almeida, super parceiro aí também. Bem-vindo, velho. Fala Obrigado, um pouquinho sobre você. Marcelo
É um cara que ele fala que tem 48 anos, mas eu acho que ele passa de 80, né, Zé? Não é possível. Incrivelmente, você vai conversando com ele, pessoas de 95 anos, a motoboy de 15 anos aí, roubando moto, é amigo dele, estudou com ele, né? Diretor da Volvo, diretor da Vivo, entregador de pizza do bairro. É isso aí. Então, acho que tem uma história longa aí também pra contar de vida. Fala um pouquinho de você, velho. Bom, os dois me conhecem bem, né? Sabia que havia uma piada. Eu sou Marcelo, eu sou pai do Igor Almeida, sou pai da Laura Almeida, casado com a André Almeida, então todo mundo é Almeida, né? Eu venho do mercado, né? Eu venho do mercado, trabalhei no mercado financeiro, passei pelo telecomunicação, passei pela prestação de serviço, assim, sempre com empresa de fora, trabalhando na região de Prudente. Eu sou amigo do Maihara, sou amigo do Zé, e a gente trocando ideia, apareceu o Zé com a necessidade e eu entrei na barca com ele para tentar ajudar lá. Não, eu queria até fazer um elogio aqui, né? O Marcelo Alex. Vai me deixar com vergonha. Não, ele é todo... E o Zé também, eu acho que é um cara que, de verdade, né, Zé? Pode falar isso sobre o Marcelo Alex. Ele é um cara super questionador, isso é muito bom, né? A gente fala assim que você tem que se cercar de pessoas boas, pessoas que te fazem melhorar. Ele é um cara que me ajudou em várias coisas na minha vida, de verdade, a virar algumas chaves na minha cabeça, né? Ele sabe disso. Na época que a gente se aproximou foi até por profissional também, né? Ele era superintendente comercial aqui no Banco Cooperativo, da qual eu também faço parte lá. E tava, num momento de transição dentro da empresa, e aí a gente super se identificou como amigos também, e ele é um cara que ele é aquele cara chato, velho, que pergunta, por quê? Mas por quê? Mas por que você tá fazendo isso? Mas por que... Né, Zé? Você acha que você tá certo? Tipo assim, e é dele, cara, né? E é muito legal ele ter esse instinto e fazer esse exercício, né? Você tem que ter pessoas que te questionam, você tem um monte de gente que te apoia, de repente não é isso que você precisa, né? Você precisa e ele é uma pessoa que, no bom sentido, faz isso muito com a gente. Eu acredito que até algumas vezes não é compreendido, né? Em algum ambiente. E saiba, Marcelo, você sabe disso, né? Que você me ajudou, até a Agrobens aqui que a gente está empreendendo aí. Você tem um pouquinho de influência e teve uma sementinha sua ali também do que a gente está plantando ainda hoje aí. Obrigado. Vocês me deixam emocionado. A história do Marcelo comigo é muito interessante, porque eu conhecia o Marcelo tomando cerveja. Aham. E daí, e eu tenho acho que Deus coloca pessoas no caminho da gente e não é à toa, né? Eu tenho muito isso comigo, eu sou extremamente religioso. E a história do Marcelo é muito parecida, talvez, com a sua. Mas foi exatamente assim. Ele se preocupando comigo e demonstrando, apontando os caminhos, tanto os errados quanto os certos. Sim. Até que chegou um ponto, eu falei, cara, vem então comigo, vamos junto. Falei, não, vamos junto. Exatamente. Aí ele falou, eu vou. Porque realmente é esse o Marcelo. Quando você fala assim que ele conhece todo mundo, é verdade. Ele conhece até o engravatado, do engravatado até o cara que tem o palhaço tatuado ali, a garupa, a estrela na testa. E daí ele falou, cara, você conhece todo mundo? Ele falou, não, só do Tietê pra baixo. E é verdade essa história. Então, eu falei, então vamos. E sem dúvida nenhuma, o Marcelo tá caminhando com a gente lá na Polivida. Hoje ele é o gestor da Polivida. Desde ali do final de outubro, então é muito recente isso, efetivamente desde novembro. Então, nada pensando no lado financeiro, mas da qualidade de vida dos colaboradores da Polivida. Legal. Então esse foi o maior impacto, assim. Então, quando você vê uma empresa bem sucedida, você não pode, tem alguns, é como uma receita de bolo, né? Tem vários ingredientes, e um dos principais, você não faz uma empresa sem sem pessoas e sem o processo. E ele foi determinante nisso. Ele subiu a régua
hoje os nossos colaboradores têm cada vez mais essa visão e esses valores, é claro. E isso é para mim, que sempre tive isso também como visão, missão. Se você perguntar na Polivida hoje, 100% dos colaboradores vão falar: o que precisa ser para trabalhar na Polivida? Ser gente boa. Mas não bastava isso, é claro que não bastava. Sim. Até mesmo porque às vezes eu não tinha condições de ofertar para eles serem gente boa. E hoje, desde o uniforme até os equipamentos, então tudo tem sido modificado, porque daí, consequentemente, o DNA da empresa já está lá, de fazer a coisa certa, de fazer tudo correto, atendimento ao cliente e resolver os problemas. E daí, então, tá criando-se uma engrenagem que o resto é consequência boa, então... Eu só tenho a agradecer. Vocês são especiais, não sou eu. Na verdade, os especiais aqui é você, Marcelo, e você. E esse mérito da Polivida é dos funcionários, tá? Eu quero registrar aqui que o mérito é da Polivida e são dos funcionários. É o time que você tá montando lá, Zé. Você tá de parabéns, não tem. O Marcelo só dá um empurrão, só provoca, que nem fala o mais raro. Só provoca. E provoca, né? Mas... Hoje mesmo ele provocou a gente aqui. Só provoca, né? Não, eu acho que queria aproveitar aqui e até explicar, né, o porquê que convergiu quando você falou assim, que você é muito espiritual e religioso. Eu também sou, o Marcelo sabe disso, já citei isso aqui em outros bate-papos. E eu acho que é tudo no tempo de Deus mesmo, né? Você vê, a gente se conhece há alguns anos já, o Marcelo também, e agora que convergiu aí num projeto novo que tá nascendo, que a gente tá enxergando super bonito, né? Uma missão bonita, muito legal mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, da importância que... Eu até brinco com o Marcelo, ele tá lá de gestor e você elogiou ele aí, mas, porra... e você ressaltou, né, Marcelo? É um trabalho seu de mais de 20 anos e de todo um time, né, que você tá colhendo hoje. Então, não é porque de repente virou a chave, não. É porque, pô, você tá trabalhando há muito tempo, muito certo. E é difícil, né? Todo mundo tem altos e baixos, enfim. Mas fala um pouquinho, né, até disso, da importância social, né, que hoje você é uma referência aqui na região, no estado e no interior. O porquê que você virou referência nisso, né? Qual que é, todas as buchas, todos os riscos disso aí. O que é o E-Social hoje? Pra gente chegar no E-Social, a gente passa-se um pouquinho realmente... se eu ver a história toda, minha formação profissional, então trabalhei em grandes usinas, grandes frigoríficos, grandes empresas transportadoras. Então, se o público em si imaginar há 20, 25, 30 anos atrás, um cortador de cana, ele ia com a roupa própria, exato, ele amolava o próprio facão e ele se cortava, não tinha preocupação. E Brasil, um dos recordistas aí de acidente e morte do trabalhar no exercício da sua profissão. Então, eu acompanhei de perto essa evolução. E por isso que eu sabia que ia chegar na ponta. Então, antigamente, as empresas, elas se preocupavam por um motivo, sempre agia na dor. Então, a empresa ia ser fiscalizada, então ela tinha que dar uniforme, tinha que dar EPI. Corria, né, com isso aí, né? Então, hoje, como que um cortador de cana, como que um servente de pedreiro, um trabalhador, ele não vai ter, no mínimo, um uniforme, um capacete, um protetor de ouvido, um óculos, uma bota? Então, como que não vai ter uma caneleira, porque uma cobra pode picar ali? Ele não vai ter um banheiro, um lugar para ele sentar. São exigências extras? Não, são exigências justas. E a grande evolução para que aquele que tenha 5 mil funcionários ou um funcionário é que toda vez que você promove uma melhor condição ao colaborador, aí o maior beneficiado, esse patrimônio é da empresa. E isso é que agora está chegando aos micro empreendedores, aos menores. Porque os maiores, eles já estão acostumados com isso. Não mudou nada na questão do social. As exigências legais, eles já vinham sendo cumpridas. Inicialmente, provavelmente, pela iniciativa da dor, multas e, enfim, outras implicações, e foram se adaptando. E agora, com o E-Social,
as empresas elas vão ter que se autodeclarar as condições desse trabalhador. Meio que sai a função, né? Você estava comentando comigo do INSS, né? Como que é meio que um pouco disso aí? Então, quando a gente fala de e-social, esse e-social ele não é uma coisa relativamente nova agora. Não é um sistema do governo novo. Ele já vem sendo evoluído já desde a parte fiscal e tributária. Então, nós temos dezenas, a gente está falando de eventos, da parte fiscal e tributária. Então, os escritórios de contabilidade, eles já estavam fazendo e era de competência e domínio deles. Eles tinham esse domínio, essa capacidade, então registrava através do sistema e-social do governo. O e-social da parte de saúde e segurança do trabalho, eu venho acompanhando há mais de uma década. Eu lembro que o primeiro prazo para implementação era em setembro de 2013. Só que era muito complexo. E realmente, por si só, foi se adiando, e não daria certo a forma que a primeira fórmula. E depois, o último governo, ele implementou algumas situações que desburocratizou algumas coisas e passou-se a ser mais efetivo realmente. Não mais simples, mas eficaz. Em que sentido? Algumas exigências que estavam muito acima da necessidade real. Tá. Você não precisava cobrar uma documentação complexa de uma empresa pequena, baseada numa legislação que se aplica numa empresa onde tinha riscos. Como é que um escritório administrativo vai ter a mesma necessidade de fazer do que uma metalúrgica, ou uma empresa independente do porte, porque um escritório administrativo ele pode ter 3.000 funcionários, mas o risco é o mesmo. Grau de risco 1, no máximo grau de risco 2. Entendi. Então, essa desburocratização aí se tornou viável esse e-social. E o primeiro prazo para se implantar veio a partir de janeiro de 2022. A obrigatoriedade é a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Antes do final do mês, ele tirou a multa por causa das adaptações ainda que as empresas prestadoras de serviços não tinham condições de fazer e as outras empresas e os empresários não se adequaram. Um pouco antes disso, em 2021, ainda, meados ali do mês de outubro, os escritórios de contabilidade viram que eles não teriam condições de ter a gestão desses envios e fazer esses envios da parte de segurança e saúde do trabalhador. Então, eles estavam acostumados com dezenas de eventos da parte fiscais tributárias e trabalhistas e tudo mais, e apenas veio 3 eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. O que é evento? Fala para pessoa que é evento. Eventos são informações que você tem que dar para o governo. Você tem que aplicar essas informações ao governo diretamente. Você tem que comunicar a sua empresa através do escritório de contabilidade e através dessas clínicas especializadas. Como está o seu empregado? Então, por exemplo, eu admiti o fulano de tal. Aquele papel que sai da clínica lá e que entrega para o escritório de contabilidade ali e tudo mais, ele tem um valor legal para aquilo, trabalhista. Pro e-social, você tem que informar de forma digital. Então, isso é só um exemplo. Ontem nós tivemos recente o caso de um acidente de trânsito que ficou famoso, todo mundo, conhecimento de todos aqui em Presidente Prudente. Imediatamente, após um óbito por acidente de trabalho, porque nesse caso o colaborador estava se dirigindo ao trabalho, um dos eventos, esse evento de acidente de trabalho, porque o acidente de trajeto caracteriza-se como acidente de trabalho, você tem o prazo de 24 horas apenas para você informar para o governo, olha, um colaborador teve o óbito através de acidente de trabalho e eu estou te informando isso. E nós fizemos isso. Então a gente atende isso. Então esse empresário, claro que ele tem todas as dores e tudo mais do acidente em si do colaborador.
Mas esse outro dano, que seria uma multa e uma multa relevante, ele não vai ter. Por quê? Porque nós fizemos essa comunicação. Quando tem uma demissão, você tem que fazer essa comunicação para o governo. Um outro evento é um perfil, um PPP, de qual que foi o histórico que ele trabalhou na empresa, você faz o evento. O levantamento de riscos, você faz tudo isso, informa o governo. Então, o governo ele tem hoje esse acesso declarado pelo colaborador, pelo empresário. Entendi. Independente de risco, independente de número de funcionários. Todo hoje, empresário, todo CNPJ ou produtor rural, que ele tem apenas um colaborador registrado, ele é obrigado a essas informações. Eu acho que o pessoal tem que ter a visão que não tem volta, né? Você tem que se adaptar, né? É uma continuidade. O E-Social nasceu lá atrás, quando eles fizeram o E-Contábil, É verdade. o E-Fiscal, e o último era o E-Social. Sim. Então, o que acontece? Ele implantou primeiro o E-Social tributário, que o escritório dava conta, e agora esses 3 eventos, que é SST, Saúde e Segurança do Trabalhador. Então, assim, não tem volta do mesmo jeito que o E-Contábil não teve e o E-Fiscal não teve. Então, assim, é uma realidade, as empresas vão ter que se adaptar, é trabalhoso, é feita uma gestão rígida, por quê? Porque tudo que você informa agora, tudo que o INSS tem, é uma base de dados. Sim. Que você mesmo declarou, né? Você mesmo declarou. Então é uma autodeclaração. Né? E já pegando esse gancho, são 5 órgãos do governo que o que um sabe, outro sabe. Uhum. Então, INSS, Previdência Social, Receita Federal, Caixa Econômica Federal e Ministério do Trabalho. Então, quando a gente fala que os outros eles têm dezenas, nós estamos falando de saúde e segurança do trabalhador apenas com 3 eventos. E eu, tecnicamente, vejo que tem um campo para muito mais. Então, realmente, isso não tem volta. As empresas elas vão precisar se adequar a isso. Esses dias eu até escutei, os rurais. Onde que eu escutei, cara, mas sobre a evolução de tudo, até o que o Marcelo falou aqui, e meio que começa assim, começa pelo grande empresário, pequeno, médio empresário, pequeno empresário, fechou esse círculo, agora é o rural, né? E aí, empresas rurais, as usinas, igual você falou, né? Há mais de 20 e poucos anos, 30 anos você já atende, que já vinham, porque a fiscalização é pesada, né? Mas hoje, igual você falou, até um sitiante com um funcionário vai ter que se adequar, e depois disso, o governo começa a fiscalizar ele mesmo, né? Falam assim que vai no governamental. E aí, a gente está enxergando isso, sim, né? Eu queria que vocês dois falassem um pouco até sobre isso, da importância do rural, pessoal. Meio que não sentiu ainda o porquê precisa fazer. Eu mesmo, né? A gente tem um colaborador nas nossas áreas, aí eu tô falando aqui, não fiz o meu ainda, né? Do meu pai, enfim. E a gente brinca que tá pagando pra ver e não pode, né? Eu acho que até pela Agrobens a gente vê produtor tem várias certidões aí negativas que ele precisa ter, né? E a gente está acreditando e está enxergando que também vai ter... O cara tem que estar legalizado nesse sentido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, do rural também agora. Quer começar aí, Marcelo, pela sua visão? Eu tenho... A gente vai amarrando as pontas e chega à seguinte conclusão. Por que eu tenho que fazer a declaração? Uma, o governo vai voltar atrás. Outra, o governo precisa arrecadar. Outra... eu preciso fazer a gestão e eu não tenho fiscalização suficiente. Então eu faço o cara se declarar. Como é que vai ficar? Eu preciso, como o Zé falou, eu tenho 5 órgãos amarrados com a mesma base de dados que eu me autodeclarei. FGTS. Como é que eu tiro uma certidão de FGTS? O cara saiu da minha empresa, eu tenho 48 horas, né, Zé, para declarar. Não declarei. Como é que eu faço com o CAGED? O cara vai receber seguro-desemprego. Uhum. A informação chegou atrasada. Multa. Uhum. Já está prevista em lei. Estava adiada, mas a gente não sabe como é que vai ficar esse ano 2023. Mas qualquer evento que você informe para qualquer um desses 5 itens vai ser passivo de multa. Já tá...
A prerrogativa. Pode falar, Zé. Eu acho assim, quando a gente fala nisso, se a gente abordar o e-social rural, se a gente imaginar essa área rural, o que acontece? A complexidade de se fazer avaliações numa propriedade rural é muito grande. Então, você imagina nesses dias chuvosos chegar numa propriedade a 10 quilômetros da cidade de estrada rural, a 80 quilômetros, ou então em propriedades que a gente chega só de avião. Como acontece, porque a gente presta cliente assim, né? a gente presta serviço para o Brasil inteiro. Então, clínicas ou serviços especializados, a gente imagina que não tem o interesse de atender esse público porque a complexidade é muito grande. Ou pior, e também gera multa, atender de uma forma incorreta e inadequada. Uhum. Então, contrata-se um serviço achando que está sendo respaldado e as multas prevêem uma informação falsa dos dados. Então, hoje, o trabalhador rural que ele trabalha o empregador rural que ele trabalha com 1, 10, 100 colaboradores, ele tem que estar adequado. Uhum. Quem que vai fazer lá as avaliações necessárias? Porque aquele único trabalhador dele, então ele dirige o trator, você tem que fazer as avaliações desse trator. Por quê? Porque ele tem ruído, é um equipamento. Ele tem uma vibração, é outro equipamento. Ele engraxa o trator, abastece o trator, é outro equipamento para análise desse colaborador. Ele passa o herbicida ali na horta e tudo mais, é outro equipamento. Então, quem que vai querer fazer isso por causa de um colaborador só desse empregador rural? A gente faz e faz com a mesma eficácia e garantia do serviço da Polivida. Então esse é o que a gente realmente tem feito e atendido da forma correta, porque tudo isso são laudos e documentos que você tem que documentar dessas avaliações. Porque isso tudo feito de uma forma inadequada, e muitas vezes propositalmente, vai gerar consequência e esse empregador acha que está comprando um serviço e depois vai se arrepender. Quando a gente fala de que o governo evitou multas no ano de 2022, nós temos uma base de clientes, uma carteira de clientes muito grande desde outubro de 2021 e cresceu-se muito no ano de 2022, mesmo sem a obrigatoriedade das multas. A obrigatoriedade da legislação está lá. E algumas empresas, alguns escritórios de contabilidade, eles se adiantaram e foram ajeitando isso desde o ano 2022. Mesmo sem essas multas, eu imagino que a nível de Brasil, são raros os serviços que fizeram como nós fizemos 100% dos envios desses colaboradores. Os serviços foram contratados, se tem multa ou não tem multa, não é o problema nosso. Então, realmente, os nossos clientes eles estão absolutamente amparados do que deveria ter sido feito. O que eu acho legal, assim, e é importante a gente até ressaltar. O Marcelo falou um ponto. Autodeclarar é termo de confissão, né? Isso. E por que você tem que contratar uma pessoa séria? Tirando, lógico que está a Polivida, mas de repente o pessoal tem algum outro já um prestador bom ou ruim. Independente, você tem a sua consciência como empresário, como empregador. Você contratou o cara, você está confiando na gestão, no serviço daquela empresa. Se o cara não faz bem feito o serviço dele de análise, exames, laudos, enfim, e aí o cara está declarando por você todo o risco, bem ou mal feito. Né? Isso é eu cito sempre que deixa a bunda na janela, né? Isso. Dos dois, né? É do empregador e do empregado, né? É tão complexo porque para a gente ter essa responsabilidade, eu preciso de uma procuração específica para isso, liberada pelo escritório de contabilidade. Olha, aqui é o escritório de contabilidade da Agrobens, então está aqui a procuração da Agrobens para a Polivida fazer esse envio. Então, esse cuidado, o empregador tem que ter muito cuidado.
Tem que ter, porque ele realmente, ele falou, olha, pode deixar A procuração, né? Vai lá e prestador de faz pra mim. serviço enviar o que ele achar que é necessário, o que é correto. E se esses laudos estiverem errados? E se essas datas estiverem erradas? E se estiver essa inconsistência? E o que a gente teve de experiência nesse ano foi o seguinte, alguns laudos, alguns documentos, vamos falar em si, o E-Social ele já rejeita. Outros documentos ele aceita e depois ele informa a inconsistência. Então, e é um detalhe de informações tão grande que é muito fácil de dar erro. Quando a gente envia essas informações e dá algum erro, a gente vê que essas informações são passadas de outra fonte para a gente, seja de clínicas ou outros serviços que estão informando para a gente. Para se corrigir um evento desse, um funcionário nosso do setor, ele fica meio dia de serviço para se corrigir isso. É muito trabalhoso. Então hoje a Polivida ela tem uma equipe desse setor de 14 pessoas. Só nesse setor. Legal. Então, Você vê, é trabalhoso, né? é muito complexo. E hoje, realmente, no dia de hoje, foi contratado mais 3 colaboradores para esse setor. Então, a gente tem que ressaltar isso, porque a responsabilidade de quem faz tem que ser muito maior de quem tá te confiando. Sim. Não, aí eu falo até da minha visão também, né? Como empregador, em ter esse serviço bem contratado. É um ganha-ganha. Perfeito. Sim, tanto nosso quanto do colaborador, né? A gente já falou que é inevitável, não vai voltar para trás isso aí. Então, você ter tudo isso muito organizado, você está falando sobre multas, né? Então, vou falar um pouquinho do lado do empregador. Beleza, não fiz lá, não tem multa. Mas, a gente sabe que nós somos... O Brasil tem um custo do Brasil, que um deles é a carga de ações trabalhistas, enfim. Isso. Se você não está correto na tua gestão aqui, você está exposto. É a tua palavra contra o funcionário. Isso. Né? O que é legal falar disso que você está falando, Marcelo? Eu tenho outra visão da gestão do SST. Eu acho que serve mais para o patrão do que para o funcionário. Por quê? Puta, eu trabalho com trator 2 horas por dia. Hoje a gente tá bem relacionado, a gente tem um relacionamento bom, você me paga em dia. Eu falo que trabalhador e empregado é igual casamento, você só vai descobrir quem é seu né? na hora que você separa. Puta, separamos. Meu, a lei trabalhista no Brasil é um problema. Por quê? Porque o cara vai falar, eu trabalhava 12 horas no meu trator. Sim. É a sua palavra contra a palavra dele. Perfeito. Qual palavra vale mais? Não, e outra coisa. E aí, assim... Agora você tem o laudo. Nós temos documentos respondendo Agora você isso. tem o laudo. Assim como também protege o empregado. Com certeza. Os dois. Então, assim, é um ganha-ganha, né? Se o cara de fato trabalhou 12, tem direito. Né? Tem direito. Porque tem empregador malandro também. Tem Funcionário. Então, assim, o o governo que moldou. Lógico que o governo tem algumas intenções, mas do nosso lado é fazer o correto. Isso. Você se protege, o que é justo. O colaborador também se protege e tem direito ao que é justo. Assim, para se ter visão disso um pouco, para o leigo ter visão, pro pequeno empregador ter visão, a responsabilidade é tão grande nisso que nós também somos poucos dos serviços aí, e a nível talvez do Brasil, que o contrato de responsabilidade é multa. É mútua. Teve multa, de quem foi a culpa? Da Polivida? A Polivida paga. Pronto, isso é muito evidente, é claro. Né? A corresponsabilidade tem que existir. Porque senão o prestador de serviço vai se eximir. E aí, como é que vai falar? Não, mas eu contratei, tá aqui. E isso mal feito, né? Impressionante como os outros serviços não têm nenhum contrato de responsabilidade. E o nosso primeiro contato já é através de uma informação do nosso contrato para ser analisado. Olha, tá aqui, são esses eventos, são essas responsabilidades, são esses serviços, e tá aqui, ó. Cabe que se determinadas multas, que acho que convém daqui a pouco a gente esclarecer um pouco sobre esse termo, né, que tanto a gente está falando,
Quem que é a responsabilidade? Tal. Não, pode acionar, não precisa nem acionar, porque se tiver algum erro e a gente for passível disso, nós vamos assumir a responsabilidade, porque está bem claro e definido no contrato. Aham. Bem claro. O serviço, o exemplo que eu dei ontem da comunicação de acidente de trabalho com óbito em 24 horas. Esse cliente por si só não era cliente nosso. Por ser uma referência, nós fomos imediatamente acionados. Aham. E imediatamente nós resolvemos o problema. Legal. Nem sempre a gente consegue, Aham. por causa do tempo e a demanda. Se fosse do quadro dos nossos, para quem nós prestamos serviço, dos nossos clientes, a gente tem que ser informado, né, do ato que aconteceu. Imediatamente pronto. A gente já resolve e garante aí. O que é legal falar também, Marcelo? O SST anda junto com a lei trabalhista. Ah. Então, assim, eu tenho multa de SST por envio, não exime da multa trabalhista, que o cara usa a mesma base de dados para Exatamente. fazer. Então, assim, E essa aí não tem pra onde correr, né? Assim, funcionário não fez bem feito. Funcionário tem direito mesmo, ajoelha e chora, você se declarou, né? Ou você não declarou, então o funcionário também tem direito, né? Então é isso aí. É uma cara. multa a mais, ó. Exato. Assim, puta, você fez errado, então você paga a multa trabalhista. E enviou errado, você vai pagar a multa do SST. Sabe uma observação legal? Em tudo, no meio empresarial, você pegar as grandes empresas, os grandes produtores rurais, eles se aprofundam, eles têm mais informação, eles vão e fazem. Isso. Né? Isso. E a Então, gente sentiu assim, isso agora no mercado. Sentiu. No CNPJ, né, que o Zé já há tantos anos vem fazendo isso, eu tenho certeza, né, Zé, que deve ter começado pelas grandes usinas, pelas grandes indústrias, porque, primeiro que de fato eles eram mais fiscalizados, mas os caras têm mais consciência, né, e o médio vai aderindo e o pequeno paga pra ver. É isso. É isso mesmo. Exatamente. E eu tô enxergando hoje no rural isso aí, que foi um movimento que até o Marcelo enxergou junto com você, Marcelo Lex, e você tá com os clientes, você até citou, né, puta, cara do Pantanal, do Acre, os grandes já estão fazendo. Aí o Marcelo falou, se o grande tá fazendo, cara, ele já enxergou, é porque o cara tem, não é que informa, ele sabe que ele tá mais exposto, né, então assim, é legal a gente, eu acho que ressaltar isso aí, né? A gente sente que a agroindústria já se mexeu. O pequeno produtor que está esperando até o último momento, mas já está fazendo também, já tem bastante procura. Aham. Mas ele adia o tanto que ele puder. É perfil mais no geral, né? Tanto empresário urbano, Porque ele não está rural. acostumado. Ele é um empregador que ele cumpre suas obrigações. Então ele registrou, ele paga em dia, né? não teve nenhum acidente, não teve denúncia. Então ele está ali quieto, o governo não vai incomodá-lo, não vai fiscalizá-lo e pronto. Acabou. Então eu não preciso fazer mais nada, cumpro essas minhas obrigações. O que acontece é que agora que a exigência dessas obrigações se aumentou. Não, tudo bem, a lei não mudou. Exatamente. Eu só preciso que você me informe se está tudo certo. E antes não era informado. Olha, o teu empregado, ele tem acesso a determinado produto? Tem. Então ele agora vai ter que ter uma adicional no salário, isso é insalubridade. E daí depois ele vai ter uma garantia de aposentadoria especial e você que vai pagar durante o período que ele tiver na sua empresa. Uhum. Ou na sua propriedade rural, ou na empresa. Então, isso tudo é o que o governo quer saber. Então, quando ele trabalhou, eu trabalhei tantos anos em tal lugar, tal tempo eu não tive registro em tal propriedade, o que é muito comum hoje em dia, né? Aí, daqui uns anos, o governo já vai saber, não, você trabalhou no período de tal, em tal propriedade, tal, já em tal tá local. Disponível, tá? Já tá lá, já tá. O que eu enxergo hoje muito parecido isso aí, e nós três, a gente vivenciou um pouco disso aí, quando você falou do contábil, notas fiscais eletrônicas, né, antes era muito mais fácil você sonegar, né, de repente eu comprava um produto seu, você emitia nota no talãozinho, o que eu fazia? Eu só não dava entrada. Isso não era controlado, entrada e saída, né? Perfeito. Receita Federal, cara, ninguém mais recebe, muito difícil, né? Pode até acontecer, mas uma fiscalização da Receita Federal bater na porta, né? Deixa eu ver teu livro aí de entrada, você lembra disso, né? Porque você era médico, mas você
a gente sofreu fiscalização, nosso vice-presidente, e era comum. Meu pai falou assim, ó, final do ano o pessoal vem aí pra dar uma olhada, deixa tudo separado. Hoje não existe, porque já tá digitalizado, tá lá. É isso. Né? E eu acho que aqui, acho não, né, Zé? Eu acho que você pode falar, no E-Social é exatamente isso, né? Não adianta É o a cara chegar, já tá contabilização lá, né? do fato de saúde do funcionário. E da tem um empresa. agravante nisso, por quê? Porque não tem prazo. Aham. Então ele pode não ter sido fiscalizado no ano de 2023, 2024. Por quê? Tá pegando os maiores, mas ali o da ponta Mas você se autodeclarou lá. daqui, né? daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, Uma hora a volta. conta vai chegar. E os juros do governo para multas são, olha, é uma aplicação que se a gente tivesse acesso a essa aplicação Não, terrível. é muito arriscado, né? Eu acho assim que até uma das coisas que que o Marcelo entrou, né, na Polivida lá, eu acho que essa parte da gestão, esse back-office, né, de poder organizar isso aí, que é extremamente importante. De repente o pessoal tá enxergando a Polivida hoje só como uma clínica de exames e até eu não tinha essa visão, nem a importância, tá? Eu também. A gente vai cada vez mais convivendo com o Zé e o Marcelo lá agora, a gente vê a importância de tudo isso aí que tá acontecendo, né? E aí você vê que, puta, a gente mesmo mandava colaborador lá fazer exame. Só que hoje a Polivida já passou disso. O Marcelo acho que tá ajudando esse novo projeto, essa nova estrutura aí. Eu queria que você, Marcelo, falasse um pouco aí, cara, dessa parte, né, de gestão de social, não só análise clínica, mas de tudo isso que o Zé tem de experiência e know-how aí. O que eu enxerguei, tá? O Zé tava com um problema de gestão, porque assim, o Zé é médico, entende muito de medicina do trabalho, ele tinha uma boa equipe já de segurança, sempre foi muito bom, muito ativo, tanto é que é por isso que a gente consegue, mas tinha alguns gargalos. A gente tirou os gargalos e ficou vendo a produtividade. Qual que é a grande pegada desse negócio de gestão? É muita informação. Não é um simples atestado, não é um simples, vou mandar lá e o meu técnico vai gerir. Eu tenho que gerir fato do funcionário dentro da empresa. Então, fazer gestão de atestado de admissão, demissão e periódico é o que todo mundo fazia, o escritório já fazia e não mudou nada. Eu tenho que mandar essa informação e eu tenho prazo para mandar para o governo. Onde eu assustei muito. Ontem no evento que ele falou, do óbito. Uhum. Caiu na minha mão, 5 horas da tarde, eu conhecia o rapaz, conhecia a empresa. Ele conhecia o rapaz, né, Zé? Do Tietê pra baixo, tudo não. Ele conhecia o rapaz. Ele conhecia o rapaz, né, que foi a óbito, né? O motorista também, toda né? a família. O motorista que bateu o carro e conhecia o dono da empresa, vamos dizer. Então é assim, a hora que você vê o que está por trás do evento hoje, do acidente de trabalho, da velocidade que você tem que dar na informação para não lesar a empresa, você assusta, porque você fala, você tem que correr atrás de atestado de óbito, você tem que mandar o atestado de óbito para o governo, você tem que informar a hora, o lugar. Por quê? Porque isso tudo vai influenciar no INSS, no recebimento da viúva. Sim. Então, assim, se eu atrasar nisso, dá multa para a empresa e atrasa o evento para a viúva. Então, a parte social, ontem falou mais alto, foi, a gente precisa ajudar, não é nosso cliente, vamos resolver o problema da empresa, vamos resolver o problema da viúva e vamos entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem a gente nunca tinha usado, mas a gente tem um piloto lá de emergência. A gente tem um funcionário que fica com o WhatsApp da empresa para receber esses comunicados e poder fazer esse envio 24 horas por dia. Então eu tenho um telefone à disposição onde os nossos clientes têm que informar o evento,
E a gente nesse caso, a gente tinha que informar imediato. Então, assim, puta, como é que faz a gestão disso? A gente que é de gestão, você olha e fala, nossa, é mais complexo do que parece. Ninguém vê o que está por trás do back-office de toda essa ocorrência. Então, assim, ontem foi um momento que eu já olhei pro Zé e falei, nossa, Zé. E resolveu rápido, né? E rápido. Porque não era cliente. Quando é cliente, o departamento já está ciente. Ele já informa. Esse não era cliente e chegou direto pro Marcelo. Eu tive que correr atrás da procuração da empresa, dando poder para a Polivida para poder mandar a informação. Através do escritório de contabilidade, 5 horas da tarde, quase 6 horas a gente mandou e tudo, mas mandamos. Então, você vê essa capacidade que hoje a gente tem de atender. Eu queria pegar um gancho nisso, porque quando ele chegou no final de outubro, primeiro com uma consultoria, ele chegou e cravou duas coisas que me impressionaram muito. Nós precisamos de um departamento jurídico eficaz, e hoje a gente tem, sem dúvida, e nós precisamos de um departamento de segurança cada vez mais encorpado. Ah, legal, eu sei disso. E aí? Mas e aí? Eu falei assim, não, tudo bem. Semana que vem vai quebrar essa parede, vai quebrar isso aqui, tal. Nós vamos trazer tudo o pessoal daqui para cá, o pessoal de baixo para cá. Nós vamos colocar tudo num salão enorme que tem lá. E pronto. E hoje já ficou pequeno. Então, é uma vertical de negócio, né? Hoje, né? Eu acho que... Então, essa visão do Marcelo de gestão, realmente, chegou a um ponto que eu tinha perdi a capacidade de gestão, porque não tem essa formação, é claro. E daí, essa somatória de forças foi foi realmente essencial. Hoje, esse ponto de vista faz com que uma clínica de medicina exclusiva, é interessante falar isso. Se você pegar nível de Brasil, qual clínica de medicina do trabalho e segurança do trabalho, ela dispõe de mais de 20 salas de atendimentos? Qual clínica que hoje lá tem 4 médicos numa hora dessa e o agendamento é feito de acordo com a necessidade da empresa e a gente atende numa empresa uma demanda, eu preciso mandar 10, preciso mandar 40, pode mandar, a gente pré-agenda ali para se organizar, para o colaborador ficar menos tempo. Então tudo isso só é possível realmente pela a capacidade de atender de físico da clínica já tinha. E hoje, com essa capacidade de gestão, a gente consegue absorver o cliente e não precisar hoje deixar de pegar esses serviços, que é o que está acontecendo com o rural. Então, o rural está tendo dificuldade. Então, é essa ponte que o Marcelo criou. Sim. A gente absorver essa capacidade, porque a gente tem a capacidade, a gente consegue absorver esses clientes de difícil complexidade, que é o rural mesmo pequeno, e a gente consegue atender isso. Porque o espaço físico a gente já tinha. Quando ele mudou o processo e as pessoas, melhorou o processo e as pessoas, então realmente a gente consegue hoje se adequar a qualquer eventual necessidade de qualquer lugar do Brasil, através de parceiros. Exatamente. Que a gente tem. O que eu vi, assim, dessa evolução dessa nova vertical de negócios, né, que vocês criaram aí. E eu bato muito nesse nome, né, de gestão do E-Social. Eu enxergo hoje essa vertical de negócio parceiro de todo mundo, né? Tem um cara lá que é técnico de segurança do trabalho, assim, ele não precisa te enxergar como um concorrente, na verdade, você ajuda ele em vários, o empregador, o empresário, o colaborador, né, a clínica, hoje o Zé tem um modelo de parcerias aí com clínicas, né, tem filiais, então, assim, expandiu muito, modelou muito, né, pra poder atender, de fato, assim, potencial e dor do mercado. Eu vi que vocês enxergaram que não dá para abraçar o mundo, mas dá para fazer um ganha-ganha muito legal, um modelo, né, de negócio que dá para expandir muito e trazer pro game quem já tá no mercado e poder melhorar e capacitar, né? Eu acho que isso aí é um puta mérito de vocês aí, e poder oferecer isso aí, né, para as empresas aí e para quem é cliente, parceiro da clínica. É isso. A gente lança alguns desafios lá quando a gente é questionado sobre orçamentos, valores, prestação de serviço.
Então a gente já inicia, como o primeiro passo, e até é interessante depois a gente ver essa logística, o primeiro passo é o contrato, a gente questiona o cliente que está procurando orçamentos, outros serviços, eu falo assim, olha, está aqui o nosso contrato. Primeiro, só feche com quem tiver um contrato. Essa é a primeira indagação que a gente já faz. Aí o negócio é esse aqui. Pega o contrato e mostra para o seu advogado ou para alguém que tenha o conhecimento de causa para esclarecer isso. E daí você vê quem que é. Por isso que a gente não vê alguns serviços como concorrentes. Sim. Eles são prestadores de serviço. A enormidade de serviços da área que foram criados a partir dessa oportunidade, porque é uma oportunidade para todo mundo. Tá aí, Sim, bons serviços. Exatamente. O que acontece num time de futebol, né? O concorrência, isso é muito interessante. Todo mundo cresce, mas desde que seja uma coisa leal, né? Então, essa dor a gente transfere. Ó, tá aqui o nosso contrato, leva-se para avaliar e ver os outros. Então, esse ponto. Então, realmente é isso que a gente enxergou desde o começo, porque lá de trás é sempre fazer a coisa bem feita. Né? Então, quando tem isso nós estamos falando um ponto, outro ponto, como o Marcelo falou, Ministério do Trabalho, legislação trabalhista, nós estamos falando de legislação previdenciária, né? Então, quando tem um problema de relacionamento, de colaboradores com empregadores e tudo mais, lá a gente fala a mesma linguagem dos dois, para os dois, aliás, prevalecendo o bom senso. Sim. Então, porque tem empregadores que estão errados e tem empregados que estão errados. Então, prevalecendo o bom senso, a coisa certa, esclarecendo quais são as situações, só ganha. E isso a gente também tem isso também é do nosso DNA, é a nossa cultura e é o que a gente faz com maestria e diariamente. E isso é uma rotina nossa. E fundamentando isso aí. Legal. Bom, acho que é isso aí, né? Pra quem quer achar vocês, eu sei que tem o Instagram, né? Tá ativo, a Maíra tá aqui, né, organizou tudo aí, a parte de comunicação aí da Polivida. Eu acho que dá pra entrar em contato lá, tirar bastante dúvida, né? Você tem um time gigante lá. Nossa, cada vez que eu vou lá mas já tá contratando mais gente, colocando mais mesa lá. Nossa, tá acontecendo aqui, velho. De vez em quando até o Zé assusta. Fala, quem que é esse? Chegou aqui, é novo. Mas eu acho que é isso aí que é a diferença. É um puta de um time que vocês organizaram um fluxo de trabalho do que é difícil, burocrático, chato, assim. Vocês conseguiram organizar esse fluxo, que é super difícil mesmo. Assim. A otimização do serviço é outra diferença, porque todos os exames, toda a parte de segurança é feita no mesmo local. Todos os exames feitos no mesmo local, onde os colaboradores não precisam se direcionarem para outros locais. Então, quando a gente fala assim que chega um ônibus lá de 40 colaboradores de determinada empresa, é realmente isso que a gente acontece. A clínica ela tem 2 setores justamente para isso. Ela tem o piso da rua e o piso inferior, são 2 clínicas no mesmo local. A gente diferencia isso. E a gente atende, e daí na hora do almoço, por quê? Porque nós temos diversos médicos, diversas salas, então a gente consegue otimizar isso. Só que eu aproveito até a oportunidade porque às vezes o contato que a gente recebe e a gente retorna, o que acontece? A demanda é muito grande. Então imagine a quantidade de pessoas hoje que procuram nossos serviços, e isso, claro, não é uma reclamação, é uma justificativa, né? Porque como é que você, por mais de toda essa otimização, todo esse time, você consegue criar uma demanda desses serviços que estão sendo procurados? A gente vai fazer, mas tem prazos e tudo mais. Então é isso que a gente se atém. Por fim, já falando em multas, as empresas que não fizeram os serviços já no mês de janeiro, no 15º dia do mês subsequente, tem que ser enviados. Então ele contratou um colaborador em janeiro e não informou até o dia 15 de fevereiro, ele vai tomar multa. Ele demitiu um colaborador nesse período e não informou, ele vai tomar 2 multas.
Uma pelo ASO, outra pelo PPP. Aham. E sem falar as demais informações. E as multas, elas variam aí, podendo chegar a 181 mil, 200 mil reais, as multas por... Isso que o Zé falou é legal a gente pontuar, principalmente pro agro, que é o seu negócio, mas raro. Vocês conhecem o seu negócio. Então, assim, não é como atender um CNPJ. Eu preciso laudar. A gente tá vindo aí de uma semana de chuva. Como é que eu vou entrar na sua fazenda com 30 quilômetros de terra? E eu preciso laudar para mandar informação. Assim, o que eu sugeri, faria de sugestão pro agro? Se programa. Por quê? Porque não dá para apagar incêndio. O cara que você contratar, que vai falar que vai fazer com 2, 3 dias, não vai fazer. Por quê? Porque ele tem que ir lá na sua propriedade, ele tem que laudar, ele tem que... Tem laudo que a gente demora 20 dias, tem medições que eu vou fazer lá, química, que eu mando para fora e demora 20 dias para chegar o resultado. Você vai olhar para mim e falar, puta, eu preciso do meu lado porque senão eu vou tomar multa. Eu vou olhar para você e falar, mas rara. E é autodeclaração, né? E eu vou olhar para você e falar, mas rara, eu te atendo, mas não nesse prazo. Por quê? Porque eu tenho que agendar a visita na sua propriedade, fazer essas medições, tem medição que eu mando que demora 20 dias para voltar. Então é assim, Por não mais que a gente tenha 5 laboratórios prestadores de serviço, os 5 maiores do país. Não tem milagre, tá? Então, assim, faça um planejamento para poder ficar regularizado no SST. Por quê? Porque você vai ficar na mão. O jeitinho aí. Não vai ter jeitinho, né? Mas beleza, a gente tá chegando no fim aqui, batemos um papão, depois a gente marca mais um outro, só pra descontrair. Na verdade, os dois estão super sérios, o Zé não é desse jeito, o Marcelo também não é assim, né? Eu tava até lembrando aqui, Zé, no ano novo, meu moleque me manda uma selfie, 5 da manhã, pai, tô com o Murilo aqui, filho do seu amigo. E é massa isso, assim, quem é pai sabe, né? Porque você fala, pô, tá com o filho do Zé, beleza. Né? 5 da manhã, eu juro que eu olhei e voltei a dormir, cara. Porque eu falei, bom, tá bom, né? Estão combinando, né? É uma delícia assim, isso. No próximo a gente vai relaxar mais. É o primeiro, não tem... Mas queria primeiro parabenizar vocês aí, né? O Zé pelo todo o histórico de trabalho, Marcelo pela nova vertical aí, por tudo que tá estruturando, agradecer pelo convite do bate-papo e vamos marcar mais vezes aí, beleza? Obrigado, Marcelo, também nessa empreitada aqui. Eu aqui de frente com o Marcelo. Eu aqui de frente com o Marcelo, então realmente parabéns também à Agrobens, ao seu histórico aí na veia, nesse segmento do agro. Eu não me canso de agradecer ao Marcelo Alex, que a Polivida é antes e depois do Marcelo, sim. É um divisor de águas, e agradecer principalmente a Deus que tem a oportunidade de conviver com pessoas aqui como vocês, e realmente Amém. Esse é importante sim ressaltar. Valeu. Meus parceiraços. Aí eu vou agradecer tudo, agradecer a experiência que foi legal, incomoda um pouquinho, que você não sabe o que você tá fazendo, só vai assistir depois. Agradecer meu parceiraço, Japa, você sabe que você mora no meu coração. O Zé... figuraça, na verdade eu tô me divertindo mais do que trabalhando. Eu também gostei. Porque, a gente fez um ambiente mágico, o negócio flui, eu sou formado em economia, eu tenho MBA em gestão de negócios, tenho MBA em gestão de pessoas, eu falo para ele e para você sempre, fazer mais um degrau é fácil, duro é fazer a escada que nem vocês fizeram lá no começo. É o que eu admiro muito. Tudo que a gente está fazendo lá, Zé, tem um monte de livro que fala. O que você fez para começar lá não tem segredo. O que seu pai, o seu avô, você faz, mas rara, ninguém ensina. Vocês têm minha admiração e obrigado, vamos para a próxima. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigadão, um abraço. Obrigado.